toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. Naquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse. Nessa parte que me chamou a atenção. Toma tua cama e anda. E perguntou-lhes, pois, quem é este homem que diz, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia que era Jesus, que se havia retirado, em razão daquele lugar havia muita multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está sã, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas o tema dessa mensagem que o Senhor me deu, irmã, você não coisa não, porque tudo aquilo que vem que o Senhor me coisa eu anoto, para mim não esquecer, né? O tema que o Senhor me deu foi o tempo, no tempo certo, o seu milagre vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor está nos falando, nessa passagem, é muito linda e é algo sobre alguém que estava muito tempo enfermo, mas Jesus, ele teve um encontro com o Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo aqui no primeiro versículo, eu gosto de ler versículo por versículo, assim a gente vai explicando, a gente vai entendendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala que no versículo primeiro havia uma festa, né? Os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Aleluia. E Jerusalém é a próxima porta das ovelhas, chamado um tanque Betesda. Irmãos, o que me chama a atenção nesse primeiro versículo aqui é que Jesus, ele não se importava com, aleluia, Jesus, com gosto de festa, irmãos. Jesus, ele tinha um objetivo, aleluia, que era sarar, curar. Primeiro, ele podia simplesmente ter ido para a festa, porque tinha as pessoas esperando. Mas Jesus, ele não foi, a direção de Jesus mudou a rota, aleluia. Ele foi para o lugar, irmãs, que é onde ninguém dava nada para aquelas pessoas. Aonde estava tendo mancos, cego, mudo, que não falava, aleluia, Jesus. E ele tinha, aleluia, algo para fazer ali naquele lugar, né? Aleluia, a palavra de Deus fala que naquele lugar ali, esse tanque de Betesda, ele tinha 5 alpendres, jazia uma grande multidão de enfermos. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus fala que ali tinha um tanque. E quando aquele tanque se agitava, que um anjo ali descia. E aleluia, a palavra de Deus fala que quando aleluia, aquela água agitava, o anjo agitava aquela água, aquela pessoa que pulasse, que estava enferma dentro daquela água, ele ficava sã de qualquer enfermidade que ele tivesse. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra de Deus vai contar uma história de um homem que ele tinha 38 anos. Aleluia, Jesus, que ele era, aleluia, Jesus, se achava enfermo. E ali, irmã, a palavra de Deus fala que Jesus vendo ele, Jesus vê, aleluia, Jesus, porque o Senhor, ele estava ali tanto tempo, aleluia, Jesus, mas a palavra de Deus fala que ele, quando Jesus chegou para ele, e vendo ele o estado que ele estava ali, porque Jesus sabia que tinha muito tempo que ele estava daquela forma, naquele estado, aleluia, Jesus. E o Senhor, aleluia, pergunta para ele se ele queria ficar sã, aleluia, Jesus. Mas ali a palavra de Deus vai dizer que o milagre, irmão, estava na frente deles ali, mas a palavra de Deus fala que ele estava, aleluia, preocupado com os movimentos. Aleluia, Jesus. E isso serve para a nossa vida, porque Jesus está conosco, Jesus está do nosso lado, na nossa frente. E nós estamos preocupados com os movimentos das águas, aleluia, Jesus, porque a palavra de Deus estava dizendo aqui que ele estava falando para Jesus: Ó, Senhor, você quer. Aleluia, Senhor, eu estou aqui tanto tempo, né? E tanto tempo que eu estou aqui, ali quando a água se movimenta, não aparece que ninguém para me jogar lá dentro, para me ficar sã. Mas Jesus é tão misericordioso que Jesus não podia ter saído, deixar ele lá, porque estava questionando, né? Aleluia, Jesus. Mas não, o Senhor fez a pergunta para ele de novo: queres ficar sã? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, Jesus, que Jesus disse para ele: levanta-te, toma tua cama e anda. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu anotei aqui que o Senhor falou no meu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O 6 aqui que eu anotei, tudo eu boto as irmãs vai tendo paciência, que eu não sou uma pregadora assim, profissional, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui,
eu coloquei assim, falando no meu coração, o Senhor sabe o meu estado e o seu. Ele sabe aquilo que você está sentindo. Aleluia. Aqui no Salmo 49, Deus vai dizer que ele nos sonda, né? E nos conhece. Aleluia, Jesus. Até mesmo onde nós falar, o Senhor já nos conhece. Mas colocarmos, aleluia, Jesus. E quando Jesus perguntou para ele aqui se ele queria sã, no 7, ele colocou um obstáculo, que foi onde ele falou: Ah, Senhor, sempre que, aleluia, eu vou, entra alguém primeiro do que eu. E aqui ele fala assim: Aleluia, Jesus, glória a Deus. Toma a tua cama, aleluia, Jesus. Ele sempre colocou um obstáculo ali para que, aleluia, Jesus, porque ele estava olhando para o movimento, para aquilo que, aleluia, Jesus, ele achava impossível, mas ele não sabia que ali era Jesus que estava na frente dele. Aleluia, Jesus, então, Jesus pegou ele, aleluia, logo foi, e ficou sã, e tomou a sua cama e partiu dali. Aleluia, irmãos, esse versículo aqui, se Jesus está falando, levanta-te, toma a tua cama e anda, aleluia, Jesus, é um testemunho, aleluia, para que ele não venha para nós, né? Significa para nós também a palavra de Deus, para que nós não venha esquecer da onde Jesus nos tirou, aleluia, Jesus, para que ele não esquecesse da obra que Deus tinha feito na vida dele, porque muitas das vezes, se nós não levar a nossa cama, deixar, nós esquece daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós, aleluia, Jesus, às vezes estamos até mal agradecidos, recebeu ali, aleluia, Jesus joga ali, não lembra mais, vai para outra direção, não quer nem saber mais. Por isso que Jesus fala para nós, tá levantado, sim, mas pega a tua cama e anda, para servir de testemunho, para dizer, Senhor, eu estou aqui na tua presença, porque eu vivia daquela forma lá, mas o Senhor me tirou. Aleluia, Jesus, eu estou aqui, meu Deus, transformado. Aleluia, Jesus, e eu não vou abandonar, meu Pai, aleluia, porque antes de eu pensar de voltar lá atrás, eu vou lembrar da vida errada, da vida que eu vivia, aleluia, Jesus, mas o Senhor me deu uma nova história, o Senhor me deu, aleluia, Jesus, uma nova oportunidade, porque Jesus deu uma oportunidade, porque ele simplesmente poderia viver ali daquela forma o resto da vida dele, mas que ele estava ali tanto tempo esperando o milagre dele, nunca chegava. Aleluia, Jesus, irmãos, mas quando isso está no meu coração agora, quando ser o dia do meu milagre e o seu, irmãs, vai Jesus, aleluia, vai mover o céu e vai entregar, aleluia, Jesus Cristo na nossa mão, aleluia, Jesus. Não precisa nós de ir atrás de nada, atrás de movimento, atrás de nada. Jesus vai entregar a nós, a nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que ele partiu dali, daquele lugar, né? Que ele estava. Irmão, imagina uma pessoa, irmãs, 38 anos sofrendo. Imagine que primeiro a palavra do Senhor fala que ele se achava. Imagina, irmã, você 38 anos, dependente de uma pessoa. Imagina que Jesus tratou também primeiro com a alma daquele moço. Imagina uma pessoa no chão ali que não andava, não fala, era coxa, ficava ali pedindo esmola. Aleluia, Jesus. E ali, vamos ver como é que estava, conjecturando como é que estava a mente daquele moço, como é que estava a vida dele, como ele estava por dentro, irmão, porque nós sabemos que quando nós estamos enfermos, aleluia, Jesus, a gente fica ali uma tristeza, acha que vai morrer a qualquer momento, vê muita coisa no nosso pensamento. Eu creio, irmão, com aquele emocionado daquele moço, só Jesus sabia, aleluia, Jesus estava sentindo como é que estava o emocional daquele moço. Por isso que a palavra de Deus está falando ali, é Jesus vendo, sabendo, aleluia, que ele estava ali há muito tempo, Jesus sabia. Irmão, Jesus sabe, aleluia, Jesus, o que nós sente, nós, algo dentro de nós, aleluia, Jesus sabe, aleluia, que tem algo dentro de nós, aleluia, Jesus, há muito tempo, tem alguém que nos falou algo, alguma coisa que trouxeram, que nos magoaram, e às vezes ainda está no nosso coração para nos entristecer. Jesus sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele estava ali dependendo de pessoas, aleluia. Servindo de migalha, aleluia. Satanás, aleluia, dava migalha, coisas, aleluia, meu pai, para esse moço, aleluia. E o que me chamou a atenção, na minha, aleluia, também aqui que o Senhor falou, mais na frente as irmãs vão entender, aleluia, o que o Senhor falou das outras passagens, aleluia, Jesus. E ele falou, e os judeus, irmãs, aleluia, disseram, aquele que tinha sido curado, aleluia, Jesus. Então os judeus disseram aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a cama. Aleluia, Jesus. Irmãs, aqui o 11 ele vai dizer, irmã, essa que falou muito no meu coração. E ele respondeu, aleluia, Jesus, e disse, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Irmãs, ele usou, as pessoas estavam lá falando, mas tu era coxa e é sábado, não sei o que, não é isso levar a cama.
para que ele não venha levar o testemunho, para ele que o inimigo sempre vai, irmã, para que você não venha lembrar, aleluia, daquilo que o Senhor fez, mas ele, aleluia, que irmãs, a presença do Senhor, ele usou autoridade, ele falou assim, olha, meu Jesus que me curou, falou para mim tomar a minha cama, e eu vou levar ela até os últimos dias da minha vida, que era o testemunho, aleluia, Jesus, dele, louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar alguém, irmã, para dizer para nós, aleluia, Jesus, para não levar a nossa cama, mas nós temos que levar, nós temos que saber, nós lembrar de onde Jesus nos tirou, aleluia, Jesus, e servir. Mais na frente nós vamos encontrar alguém, ó, irmã, eu era desse jeito, ó, Deus me tirou, passei por isso aí, Deus, olha como é que Deus fez na minha vida aqui. Eu creio, irmã, que Deus, aquele moço, o testemunho dele serviu para muitas pessoas naquela época, da obra que Deus fez na vida dele, o testemunho dele. Então, Jesus quer que nosso testemunho, nós seja exemplo, aleluia, nosso testemunho, não para que a gente venha fazer novamente, aleluia, aquilo que nós praticava, mas para nós resgatar aqueles que estão lá no mundo, porque Jesus me tirou, aleluia, da vida errada que eu vivia. Hoje eu estou limpa na presença do meu Deus, glorificando e bendizendo o nome dele. Irmão, se não fosse Jesus, nem aqui eu estava era morta já não sei quanto tempo, mas Jesus me alcançou, Jesus mandou, Luciana, pega a tua cama, aleluia, Jesus, levanta e anda. E eu estou aqui, o meu testemunho comigo, aonde eu for, se precisar, sempre estarei falando aquilo que Deus fez na minha vida, em nome de Jesus. E, aleluia, Jesus. Só que até então ele não sabia que era Jesus ali, né? Ele não falou, ele não conhecia, porque ele não falou que era Jesus, porque ele não sabia, né? Que era Jesus. Mas ali a palavra diz que depois Jesus só encontrou com ele e falou: esse que já está sã, né? Aleluia, Jesus. Irmão, Jesus estava lembrando ele novamente da onde ele tinha tirado ele. Para ele não esquecer. Aleluia, Jesus. Eu sei que está sã. Não peques mais. Aleluia, Jesus. Irmãos, se Jesus já nos purificou, se Jesus já nos livrou, nos limpou, nós não vamos mais pecar contra o nosso Deus, aleluia, porque nós estávamos lá naquela época, a gente nem tinha o entendimento, aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Às vezes a gente esquece, quando está lá fora, a gente está na desobediência, mas Jesus traz nós, limpa nós, nos purifica. Mas agora nós, cada um de nós aqui, nós irmãs, sabe, aleluia, o que é certo, o que é errado, aleluia. Por isso Jesus está falando na nossa tarde para nós, aleluia. Esse que já está sã, todos nós que estamos sãs, louvado seja o nome do Senhor. Antes nós estávamos todo mundo só Jesus na causa, né? Mas o Senhor deu entendimento através da palavra dele. Deus nos deu entendimento, agora nós estamos sãs na presença do Senhor. Agora nós não somos mais doentes, porque aquele homem era doente, ele era um coxo, ele era aleijado. Aleluia, Jesus. Mas ele, agora não, ele está sã e louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então nós todos que estão aqui nessa live, nós estamos sãs. Jesus está falando para nós não pecar mais, aleluia, porque agora nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade, nós temos que andar na verdade, que é na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem anunciou aos judeus que era Jesus. Aí foi que os judeus, que ele falou para os judeus, né, que tinha sido Jesus que tinha curado ele. Irmãos, aqui a palavra de Deus. E os judeus, irmãs, eles conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam todos os mandamentos, mas eles estavam tão cegos, às vezes, espiritualmente, que eles não entendia que era Jesus. É igual os fariseus. Os fariseus, eles eram menino, lei, mestre da lei, conhecedor da palavra. Mas eles davam tudo as maravilhas que Jesus fazia, eles não enxergaram com os olhos tão espiritualmente deles, estavam tão cegos que eles não enxergavam que não era Jesus, que não enxergou que era o Filho de Deus que estava ali com eles. Mas arquitetaram o mal para matar o Filho de Deus, né? Mas foi necessário, Jesus fala, né, que foi necessário para a escultura dele se cumprir. Agora eu peço com as minhas irmãs aqui, vamos lá agora, aleluia, Jesus Cristo, o primeiro aqui, ó. Vamos lembrar que ele estava no templo, mas lá para frente nós vamos falar agora, aleluia, nós vamos agora lá para Atos 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos falar a mesma história, onde Jesus me levou, irmã Germana. Nós vamos falar o mesmo, aleluia, a mesma história praticamente, só que diferente, aleluia. Aqui, nós vamos, a Bíblia está dizendo, aleluia, Jesus, é uma história, um versículo bem conhecido, que fala assim, e Pedro já subiu junto ao templo na hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias apunhava a porta do templo, chamado Formosa,
para pedir mola aos que entravam. E qual vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele orou para ele, esperando dele receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia. Outro versículo que o Senhor pôs no meu coração, né? Aqui a palavra de Deus fala também sobre a história de outro coxo. Mas agora eu vou explicar para vocês o que o Senhor falou. Esses coxos, irmã Germana, ele estava no lugar certo, ele estava no templo do Senhor. Aleluia. Porque o templo que ele estava era o templo de Deus. O mesmo coxo que estava lá 38 anos, ele estava no templo. O outro coxo aqui no templo também, aleluia, Jesus. Aqui o que me chamou a atenção, aleluia, Jesus, que eles, mesmo que ele não estava tendo cura deles, ele estava vivendo assim, vivia alguma coisa que os outros estavam dando, mas ele estava no templo do Senhor, lá, persistindo. Eu creio que ele, no fundo, eles criam que ele recebeu o milagre dele. Por isso que Jesus colocou no meu coração, no tempo certo, seu milagre vai chegar, o tema da mensagem, nesse dia de hoje. E a palavra de Deus fala que Pedro, eles iam subir junto, aleluia, para orar lá no templo, né, na oração nona. E aleluia, Jesus, e Pedro viu aquele coxo, aleluia, ele no chão também, aleluia, Jesus. Só que aquele homem, irmão, está acostumado a viver de esmola, de migalhas, né, aleluia, Jesus, que os outros davam. Mas aí eu entendo aqui, aleluia, Jesus, quando Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola, que foi o coxo que pediu esmola, e Pedro, com os olhos, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Irmãos, eu creio assim que aquele moço estava envergonhado, aleluia, da situação que ele estava ali, né? E Pedro, por isso que Pedro falou assim: Olha para nós. Pedro falou nós, aleluia, Jesus. Porque Pedro, ele se colocou no lugar daquele moço, aleluia, Jesus. E por isso que ele falou: Olha para nós. Ali aquele moço olhou, porque com certeza Pedro viu o semblante daquele moço e viu que aquele moço estava triste, aleluia, da situação que ele estava. Mas Pedro, com a autoridade de Jesus, falou assim: Olha para nós. Aleluia. E ele olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Aleluia, Jesus. Irmãos, ele estava esperando que Pedro. Aleluia, por isso que é bom ser cheio da unção de Deus, da autoridade de Jesus, né? Porque, aleluia, quando a gente está, irmão, aleluia, sempre vivendo da mesma maneira ali, qualquer coisinha que ele der, você está satisfeito. Aleluia, Jesus, qualquer coisa que entregar, ele já estava satisfeito com aquela esmolinha que ele estava recebendo, né? Aleluia, Jesus, da forma que ele estava vivendo para ele ali. Então, quando ele viu Pedro e João, para ele ia ser a mesma coisa de sempre, né? Que ele ia só dar a esmolinha para eles ali na porta do templo. Aleluia, Jesus. E ia se tornar um rotina normal, como antes, ou como todos os dias. Porque, aleluia, como ele pedir esmola assim na porta do templo, aleluia, eu creio que ele dependia daquilo para viver, né? Mas quando a gente sabe, sempre repetia todos os dias aquela mesma coisa, porque eu acho que ele recebia o dinheiro, comprava aquilo e voltava a mesma competição, aleluia. Então, Pedro, aleluia, Jesus, mano, essa palavra aqui é muito linda, esse versículo 6. Aleluia, e Pedro com autoridade, mano, que ele diz com autoridade. E disse Pedro: Não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Irmãos, eu me vejo no meu coração assim, aleluia, Jesus. Porque Pedro, ele deu para aquele moço, aleluia, Jesus, aleluia, o Espírito Santo do Senhor na vida, né? Ele viu, aleluia, Jesus, e o Senhor entregou. Mudou a história daquele moço que estava lá pedindo esmola. Mas Pedro levou a presença de Deus para aquela alma que estava lá. Aleluia, Jesus. E eu ali falei assim, aí o Senhor, o que nós estamos levando, aleluia, para aqueles, aleluia, que estão lá no monturo? O que nós estamos levando para aquelas pessoas, aleluia? Nós estamos levando a presença de Deus ou nós estamos levando outras coisas aqui terrena da terra? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro não, Pedro, aleluia, Jesus, ele já tinha saído de casa, já, aleluia, estava lá, já saiu de casa cheio. Quando ele chegou lá, o que ele deu para aquele moço, não foi esmola, porque se ele desse esmola, aquele moço ia ficar na mesma situação de novo. Aleluia, Jesus. Mas Pedro deu foi a presença de Deus. Ele deu foi, aleluia, aquele que ele tinha de melhor, foi a presença de Deus que ele carregava. E através da vida de Pedro, Deus mudou o cenário da vida daquele homem.
A vida triste que ele vivia de ficar pedindo esmola. Deus falou, Deus renovou, mudou a história dele. Que a palavra de Deus vai dizer que ele levantou, irmão, saltou. Aleluia, Jesus foi de pé e saiu dentro do templo, louvando, glorificando a Deus, irmãs. Irmã, outra coisa também, o nosso templo, aleluia, nosso corpo, que nem nós estávamos falando hoje na outra live, o nosso corpo, o templo, aleluia, Jesus, simboliza tanto a casa do Senhor, quanto, aleluia, o nosso corpo espiritual, que ele é a morada, aleluia, do Espírito Santo do Senhor. E aquele moço, nós devemos ver que ele não tinha, aleluia, talvez a presença de Deus, aleluia, Jesus. Porque, irmã, eu creio, irmã Germana, que aquele moço que estava ali tanto tempo ali sendo coxo, gente, a vida espiritual, como aquele emocional daquele homem, ele não estava bem por dentro. Mas quando o Jesus, que ele teve um encontro com Jesus e o Espírito Santo do Senhor veio morar dentro dele, irmãs, aleluia, eu creio que Jesus reconstruiu aquele templo que estava todo destruído, todo despedaçado. E assim, quando a gente está sem Jesus na nossa vida, o nosso corpo ele está todo destruído. A nossa casa, que é a morada do Espírito Santo do Senhor, está cheia de sujeira, cheia de coisas que não provém de Deus. Mas quando o Espírito Santo do Senhor vem morar dentro de nós, ele nos transforma, ele nos liberta, ele tira as sujeiras, ele tira aquilo que está em oculto dentro de nós e faz uma nova casa, aleluia, adornada, aleluia, cheia da presença de Deus. Aleluia, Jesus transforma a nossa vida, não deixa nós mais pedir mola, igual aquele moço estava. Mas eu creio que, aleluia, Jesus mudou a história tanto daquele moço, que ele não precisou mais lá pedir esmola. Mas eu creio que através do que Jesus fez na vida dele, ele foi lá, foi resgatar, levar a presença de Deus para aqueles outros coxos que estavam lá, aleluia, pedindo esmola. E eu creio que através da vida dele, outras pessoas foi mudada a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, nós devemos levar a presença de Deus para aqueles que estão lá fora, que estão caídos, que estão sendo coxos, que estão cegos espiritualmente, mas que a gente venha levar, aleluia, aquilo que Deus está, aquilo que está em nós, aleluia. Irmãs, aleluia, o Espírito Santo do Senhor, ele habita dentro de nós, aleluia, Jesus, ele quer, nós somos morada dele, mas ele quer nos usar para resgatar aqueles que estão lá fora. Assim como, se fosse por Pedro mesmo, ele não faria nada na vida daquele moço. Ele não faria nada. Aleluia. Mas o que estava sobre Pedro está sobre mim, o que estava sobre Pedro está sobre mim, está sobre cada um de nós. Então, o que nós temos que levar, aleluia, é a presença de Deus para aqueles que não estão sem nenhum vigor, para aqueles que estão sem nenhumas forças, aleluia. Mas através de nós, aqui nós vamos ser um canal de bênção, porque Pedro, ele foi um canal de bênção na vida desse coxo. Aleluia, Jesus. E ele alcançou o milagre dele. Demorou, irmã, demorou sim. Igual esse tempo que o Senhor me deu. Demorou, mas o Senhor, no tempo certo, entregou. Então, o Senhor, ele sempre fala na palavra dele que há tempo para todas as coisas. Você aí que está, aleluia, Jesus, esperando um milagre do Senhor, ainda que está demorando, mas espera um pouco, espera no Senhor, aleluia, Jesus, que como o Senhor está falando, no tempo certo ele vai entregar. Se é uma cura, aleluia, se está enfermo, aleluia, mas no tempo certo Deus vai te curar, aleluia, se for um filho para ser liberto, no tempo certo Deus vai libertar, não quero nós fazer nossas coisas com a nossa força, do nosso jeito, da nossa maneira, mas na maneira do Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia, porque, irmão, se for da nossa forma, do nosso jeito, aleluia, nós não vai conseguir, aleluia, porque nós não estamos lutando, aleluia, contra a carne e sangue, nós estamos lutando contra Satanás, aleluia, contra as forças do mal, aleluia. Se nós não tivermos Jesus esperar no tempo de Deus, aleluia, não vai vencer, aleluia, porque Satanás não, com as nossas armas humanas, nós não vence o adversário. Então, irmãs, aleluia, se o seu milagre Deus vai lhe entregar, aleluia, se algo que você está almejando há muito tempo, assim como aquele moço estava lá no templo há muito tempo esperando o milagre dele, aleluia, mas Jesus veio pessoalmente, irmão, ao encontro e deu o milagre daquele moço, ainda que ele não estava enxergando que era Jesus que estava ali do lado dele, aleluia, Jesus Cristo. Ele viu que ele não estava percebido, mas o Senhor deu a cura para ele e levantou ele, pegou ele pela mão direita, aleluia, colocou ele de pé e ele louvou e Deus mudou a história dele. Eu creio que assim como Deus mudou a história daqueles moços que viviam daquela forma, aleluia, Deus vai mudar a minha história e a sua, em nome de Jesus. Eu vou, aleluia, outra passagem mais na frente que Deus me colocou no meu coração, foi sobre Ana. Ana, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher, ela estava muito tempo também, ela estava no templo, ela subia ao templo, aleluia, para adorar a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Ana,
Aleluia, Jesus. O Senhor tinha encerrado a madre de Ana. Ela não podia gerar filhos. Aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus vai dizer mais na frente que Ana, ela perseverou em oração pelo milagre dela. Ela não desistiu do milagre dela. Assim, Deus quer que nós façamos, que nós não venhamos desistir do nosso milagre, que nós não venhamos desistir daquilo que Deus, aleluia, tem preparado. Ana, aleluia, ela queria um filho, mas Deus queria, aleluia, era um profeta, era um juiz daquele lugar. Aleluia, mas quando ela alinhou o propósito dela com o propósito do Senhor, Deus concedeu ela, aleluia, Samuel, porque ela falou, Senhor, se tu me der um filho homem, eu entregarei ele na tua casa. E Deus fez de Samuel um profeta, um juiz daquele lugar, um sacerdote, aleluia, para pregar a palavra de Deus. E ela, a palavra de Deus fala que o melhor parte, aleluia, ela dava ao Senhor. Ela entregava o melhor no templo do Senhor, ainda que teve penina para afrontar ela, para parar os projetos de Ana. Olha, Ana, aleluia, eu consigo ter filhos, agora tu não consegue. Aleluia, Jesus. Mas ela persistiu, ela não ligou. Ainda que vem penina para nos afrontar, para nos tirar do propósito do Senhor. Mas se a gente tiver, aleluia, fixado nossos olhos no Senhor, nós vamos alcançar o nosso milagre, nós vamos alcançar aquilo que Deus entregou, porque Satanás ele quer tirar o meu milagre e o seu, para nós não vamos alcançar, aleluia, aquilo que Deus nos entregou. Mas se a gente tiver, aleluia, firme na rocha, que é o Senhor Jesus, aleluia, não, aleluia, Jesus Cristo, deixar, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, enfraquecer, irmão. Nós enfraquecer, mas continuar, aleluia, perseverando na oração, porque Ana, ela perseverou em oração, aleluia, Jesus, e ela alcançou o milagre dela. Até o sacerdote Eli achava que ela estava embriagada, mas era de tanta aflição que estava na vida de Ana, aleluia, Jesus. E ela se derramou na presença do Senhor, e ela alcançou o filho dela, o milagre que ela tanto almejava, foi o, aleluia, Samuel, que Deus entregou na vida dela. Então, irmãs, nesta tarde, vamos, aleluia, perseverar pelo nosso milagre. Aleluia, irmãs, eu luto, aleluia, para que meu esposo venha ser liberto, porque meu esposo não é crente, quem serve aqui ao Senhor é só eu e as minhas duas filhas. Irmãs, mas eu não passo luta com ele. O adversário luta ele pro mundo, leva ele para beber cachaça, chega a hora que ele. Agora não, graças a Deus, está transformando. Mais tempos atrás ele chegava, era 3 horas da manhã, amanhecendo o dia, bêbado. E ali aqui dá uma tristeza no nosso coração. Mas a gente tem que colocar o nosso joelho no chão. Eu falo para Deus toda vez que eu oro, eu falei, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, porque a minha família não vai servir Satanás, a minha família vai servir ao Senhor. E Deus um dia falou para mim, minha filha, eu vou salvar ele. Só que quando Deus fala algo para nós, meu ser humano, que acha que é imediato, é para agora, é para hoje. Não. O Senhor, ele é paciente no tempo de Deus. Se o Senhor falou, irmãs, para cada um de vocês, que ele vai fazer algo na sua vida, aleluia, creia. Aí que o adversário vem tentar dizer contra aquilo, mas você tem que agarrar a palavra de Deus, porque Deus fala na palavra dele, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que ele vai fazer, então confia em Jesus. Fala, Senhor, o inimigo está aqui lutando comigo para dizer que eu não vou vencer, mas se o Senhor falou, a palavra que vem vai vir é do Senhor. Eu vou crer na palavra do Senhor, porque o Senhor não mente, não erra e nem engana ninguém. O Senhor é Deus de verdade. Eu vou acreditar, irmão, porque Satanás ele vai vir com mentiras. Ah, mas o Senhor tu falou isso, mas tu não vai conseguir, porque tu, olha aí, tu tá indo para a igreja, ó, tá pior do que já estava. Ah, porque ele vai vir para nos acusar. Mas não, olha, o joelho no chão e ora. Irmãs, eu já posso contemplar o agir de Deus na minha casa. Irmã, eu estava, aleluia, Jesus, eu estava com 7 semanas de gestação, tá? Com um mês e um pouquinho que eu tive um aborto espontâneo. Meu filho, Deus levou, né? Aleluia, Jesus. E ali, o adversário queria matar nós dois. Mas o Senhor, ele falou, minha filha, não é teu tempo ainda. Não era meu tempo de eu ir ainda. Aleluia, Jesus, porque ele tem algo aqui comigo nessa terra. Eu tenho algo ainda para fazer para o meu Senhor, porque ele falou que tem obra na minha vida. Aleluia. Se Deus falou que ele vai fazer, então confia naquilo que Deus vai fazer. Irmão, depois que às vezes a gente não entende o propósito do Senhor, depois que o meu filho se foi, aleluia, Jesus, o Senhor, eu posso contemplar a mudança do meu esposo. Tem coisas que vêm para nos, aleluia, Jesus, nos abater. Aleluia, Jesus. Mas tudo tem um propósito do Senhor. Hoje, irmãs,
ele não está saindo mais como ele saía, não está bebendo mais como ele bebia. Às vezes ele sai um pouquinho, na mesma hora ele já volta. Minha irmã até mudou o jeito de me tratar dentro de casa, irmãs. E ali eu falo, Jesus, eu tô vendo a diferença, como Deus tem trabalhado. E ontem ele falou para mim, Luciana, agora todo domingo eu vou para a igreja contigo. Olha como Deus trabalha. Todo domingo, ele não é crente, né? Não serve a Deus, mas ele falou, todo domingo agora eu vou tirar um dia para mim ir para a igreja contigo. Irmãs, isso é maravilha de Deus, na nossa vida. É o milagre de Deus já começando a gerar em nós, na vida dele. Então, eu posso contemplar aquilo que Deus tem feito, irmãs. Aleluia, Jesus. E eu não vou desistir. Então, se você tem alguém ou algo que você quer almejar, não desista. Vá até o final. Aleluia, Jesus. Se é um esposo, se é um filho, ou algo financeiro, ou algo que Deus plantou, colocou nas suas mãos, não desista, mas agarra. Jesus, eu vou ficar aqui agarrado com aquilo que o Senhor me entregou. Eu não vou desistir, porque a nossa família foi Deus quem deu. E nós não podemos desistir, porque Deus simplesmente ele poderia desistir de nós, mas ele não desistiu de mim nem de você, ele foi até o final. Ainda que as pessoas não magoam, mas você está me magoando, mas eu te amo. Eu vou cuidar de tu, eu vou orar por ti, eu vou zelar da tua vida. Eu estarei clamando a Deus e Deus vai te dar livramento. Porque Deus dá, irmã, por amor de mim, por amor de você, Deus dá o livramento àquele que está em rebeldia. Deus poupa a vida dele por amor a você. E Deus não permite que Satanás toque. Para matar, Deus não permite. Aleluia, mas no tempo certo Deus vai tratar, porque ele é oleiro, ele sabe como tratar o vaso. Então não desiste do milagre de vocês de jeito nenhum. Assim também serve para mim. Porque muitas das vezes eu pensei em desistir do meu casamento, da minha família. Aleluia, Jesus, mas eu continuei crendo no Senhor, crendo que ele ia mudar a minha história, irmã. E eu posso ver da onde as coisas maravilhas que os Deus tem feito na minha vida. Eu falo, Senhor, eu não sou, irmãos, se você vê de onde Deus me tirou, da tanta coisa que eu fiz, e eu nem era para mim estar aqui. Eu falo, Jesus, nem mereço. Aleluia, mas a tua graça veio sobre mim e me alcançou. Aleluia, Jesus. Deus já me curou, irmã, de tanta coisa. Aleluia, nasci no berço evangélico. E ali comecei a fazer coisas que desagradam a Deus. Deus permitiu, no ano de 2023, que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Eu entrei numa depressão tão profunda que para mim não tinha mais jeito, não tinha solução. Eu fiquei só a pele e o osso. Quase jogar essa caneta aqui, ó. Só pele e osso. Maga, maga que só Jesus. As pessoas entraram no meu quarto, irmãs, começavam a chorar e falavam, nossa, isso daí não vai sobreviver mais não, isso daí não tem mais jeito para ela. Mas aí que eu digo, irmãs, aleluia, Jesus, quando Jesus chega na nossa vida, ele muda. Aleluia, ele desengana aquela pessoa que quer sair vai morrer, você não vai descer a sepultura. Vai nada, aleluia, Jesus, porque a palavra quem dá é Deus. Satanás lutou de tudo para tirar a minha vida. Aleluia, mas eu tenho dono, você tem dono. Aleluia, Jesus. Nada vai acontecer se não for a permissão do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Deus mudou a minha história. Hoje eu estou aqui com o meu corpo normal. Meu cabelo fiquei a metade careca, porque eu não fizeram trabalho de macumba para me matar. Aleluia, fiquei careca, as entradas aqui na frente. Olha meu cabelo hoje, tudo reconstruído. Ó, como Deus faz na nossa vida. Hoje eu consigo comer, eu não dormia, parecia um zumbi. Aleluia, Jesus. O inimigo tentando lançar um seta na minha mente. Eu não comia, eu não dormia, só chorava. E Deus falou para mim assim, minha filha, eu sou teu psicólogo, eu sou o teu psiquiatra. A partir ninguém sabia, irmã. Ninguém sabia que eu tinha marcado psiquiatra para mim, o psiquiatra. Ninguém sabia que eu tinha ido, aleluia, para tomar remédio. E Deus usou um vaso e falou assim: o teu psiquiatra sou eu, o teu psicólogo sou eu. E a partir de hoje, tu não vai tomar nenhum remédio. Irmã, hoje eu estou aqui, curada de uma depressão, curada de uma crise de ansiedade que eu sofria, crise do pânico. Eu creio que ele já passou por crise do pânico, sabe como é aquela doença. Aleluia. E Deus me curou. E hoje eu estou aqui, ó, sã e salva para a honra e glória de Deus. Assim como Deus falou: vejo, minha filha, que agora você está sã. Mas agora você vai e não peques mais. Aleluia, Jesus. Porque, irmãs, Deus, não vamos ser grata a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida, né? Eu creio que Deus tem falado ao coração das irmãs. Então, irmã, em nome de Jesus, não desiste do seu milagre. Creio que nesta palavra hoje, pelo poder que há nesta palavra, aquele moço estava lá 38 anos esperando a cura dele, e Jesus foi até o encontro dele e curou ele. Aquele moço também estava lá, Deus, o Pedro foi um canal de bênção na vida daquele moço, e Jesus foi,
aleluia, e ele alcançou o milagre dele, estava lá naquela porta do templo. Então, vamos servir a Deus, porque nós somos o templo do Senhor, nós temos também a congregação para nós estar lá. Deus pode curar nós aonde Ele quiser, é da forma dele, no jeito dele. Mas não desista do seu milagre, não desista da sua vida, não desista daquilo que Deus te prometeu. Se Deus te falou algo na sua vida, creia somente na palavra do Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada uma das irmãs. Eu estou muito feliz, né, por a oportunidade de Deus, porque às vezes, irmãs, eu tenho um pouco assim, eu não quero fazer, né? Às vezes dá um pouquinho assim, de a gente quer fugir daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Mas que a gente não venha, irmã, deixar de pregar a palavra de Deus, não por medo, por nervosismo, porque Satanás coloca medo para a gente não pegar a palavra de Deus. Mas Deus vai dizer: olha, minhas filhas, eu não dei para vocês espírito de temor, mas eu dei espírito de ousadia para vocês. Então, a gente tem espírito de ousadia, não é de temor, não. Aleluia, Jesus. Então, se aquilo que Deus mandou você fazer, se é para cantar, se é para louvar, se é para evangelizar, prega a palavra de Deus, leve aquilo que Deus falou, porque através da tua vida, assim como Deus fez na vida usou Pedro para levantar aquele paralítico, Deus pode fazer na nossa vida, usar nós da mesma forma para levantar alguém que está lá no mundo caído. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Eu profetizo bênção sobre a vida de cada um de vocês. E eu profetizo que o milagre, a cura, aquilo que você está esperando do Senhor, venha alcançar vocês, assim como alcançou aqueles moços que a palavra de Deus está falando. De alcançar a vida de cada um de vocês e somente creia. A palavra de Deus fala: se nós crer, nós verás a glória de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.